Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos é revelação em cima de revelação, é maravilhoso. Então vocês que conseguiram, acordar cedo, tomaram o seu café da manhã, vieram para cá, o Espírito Santo venha abrindo nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos, para que a gente entenda cada revelação que o Espírito Santo tem para cada um de nós nesse capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 8 ele vai falar muito forte do início da perseguição da igreja. Vai falar também sobre o que aconteceu quando a igreja começou a ser perseguida de forma mais severa. A igreja começou a se expandir, a se espalhar. Tem um escritor, que eu não lembro o nome, que diz assim, que a perseguição da igreja é como o vento sobre uma fogueira. O vento, quando bate numa fogueira, as chamas ficam mais fortes e esparramam o fogo, e é capaz de incendiar até uma floresta. Então o inimigo, ele tentou soprar sobre a igreja, apagar a igreja, mas na verdade foi o combustível. Nós sabemos que para ter fogo nós precisamos do combustível, nós precisamos do ar, e nós precisamos de alguma coisa que pegue fogo. Então o combustível, essa chama, quando ela é soprada, fica mais forte ainda. E que bom, nós viemos para cá hoje e nós não tivemos nenhuma perseguição. A polícia não nos parou porque a gente estava com a Bíblia, ninguém atirou pedras em nós, mas as pequenas perseguições já estão começando e elas vão aumentar. Ninguém jogou ninguém no mar, ainda bem que nós não temos mar por aqui, está meio longe. Mas as pequenas perseguições já iniciaram, sim, e a tendência é aumentar. Bom, então nós vamos ver o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria antes de ler lá no capítulo 6, no verso 15, só esse verso 15 do capítulo 6, quando os fariseus, os saduceus, os membros do Sinédrio se reuniram e julgaram e condenaram Estevão à morte. E no capítulo 6, então, no verso 15, diz assim: todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Eu acredito que o rosto de Estevão, naquele momento, ele estava resplandecendo a glória do Senhor. E Estevão, então, naquele momento, depois que ele fez aquele discurso, ele viu o céu aberto e ele viu o próprio Jesus chamando Estevão. Estevão então sabia que ali eram os últimos momentos dele aqui. E ele foi o primeiro mártir na era cristã da igreja. Depois dele teve muitos homens, mulheres, queimados em fogueira, decapitados, cortados ao meio, lançados a leões. Só na Roma antiga, Nero matou tantas pessoas, incendiando a cidade, exatamente onde os judeus moravam, onde os cristãos moravam. Então muitos mártires, ainda hoje, nos dias de hoje, num país islâmico, um país islamita, quando alguém se converte ao cristianismo, quando alguém aceita Jesus, eles já começam a perseguição. E quando esse alguém se batiza,
né, passa pelas águas, onde ele declara publicamente que ele se tornou cristão. Então aí ele pode ser morto, ele é preso, ele é açoitado, né? Isso acontece já nos dias de hoje. Então vamos aqui ao capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Onde houve então uma grande perseguição na igreja em Jerusalém. Prestem bastante atenção, vai ser muito interessante agora em diante. E todos os cristãos, exceto os apóstolos, diz aqui a Bíblia, foram dispersos. Significa a palavra disperso, foram espalhados, né? Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lembra que Jesus havia dito que o Evangelho seria pregado em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e em Pindamonhangaba, ou seja, nos confins da terra, né? Então aqui começa a se cumprir. Então levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. No verso 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Então também é muito interessante esse verso 2. Estevão morreu, né, apedrejado pelos fariseus, pelos membros ali do Sinédrio. Ele morreu. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Ou seja, ali já começou a haver um risco muito grande. Como eles iam sepultar alguém que foi condenado à morte daquele jeito? Eles tinham que deixar ali para as aves comerem, para os animais comerem, né? Ele foi apedrejado fora ali da cidade. Então aqueles homens sepultaram Estevão. Então Estevão teve um sepultamento digno, e ainda fizeram um grande pranto sobre ele, né? O velório de Estevão. Choraram sobre ali o cadáver de Estevão. Isso é honra. Então Estevão, ele ainda em vida, ele viu que Jesus estava vindo buscá-lo, e agora, né, ali o cadáver dele foi também honrado pelos homens piedosos. Então a gente vê ali a coragem daquele povo. Vamos lembrar que a igreja naqueles dias, ela já contava com mais de 6.000 pessoas. A igreja estava crescendo muito, e aí incomodava as autoridades, né? Olha que interessante, mais uma coisa muito interessante. Por que incomodava tanto as autoridades? Porque os cristãos, diferentemente do povo romano ou do povo judeu, as reuniões deles eram reuniões fechadas, eram reuniões espirituais, não eram reuniões que se imolavam animais, né, matavam animais, ou que adoravam ídolos. Então veja bem, até no ponto financeiro, aqueles homens novos, naquela nova seita, estavam dando prejuízo. Porque se eles não adoravam ídolos e estavam crescendo muito em número, já não tinha mais venda de ídolos. Então aqueles santinhos não vai mais vender. Aquelas fitinhas não vende mais. Aqueles animais que eram criados para usar em sacrifícios não eram mais. Então olha o prejuízo. As lojas que vendiam estatuetinhas dos ídolos que eles tinham começaram a fechar. Imagine uma cidade como Jerusalém, 6.000 pessoas deixam de comprar isso, deixam de adorar ídolos. É um prejuízo muito grande. Então em todos os aspectos, aquela nova seita, né? Aqueles novos seguidores de Jesus, em muitos aspectos começaram
a realmente incomodar muito aquele povo. E mais, eles adoravam o Espírito Santo, eles adoravam a Deus e adoravam a Jesus. E Jesus estava em primeiro lugar, eles morriam por causa de Jesus. Jesus estava em primeiro lugar, não era mais Roma, não era mais o imperador romano que era adorado. Então Roma aceitava a religião dos judeus. Por quê? Porque não incomodava Roma. Mas agora, essa nova religião, essa nova seita, ou caminho, começa a incomodar também os romanos. E aí, no verso 3, diz assim: Saulo era um capitão romano, era um centurião, era um soldado, um comandante. Saulo, porém, assolava a igreja. Você sabe o que significa assolar? Arrebentar, desmantelar. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Ele tinha toda essa autoridade do Império Romano, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então ele entrava nas casas de cristãos e roubava a porta com os soldados dele, e mandavam preso para o cárcere. Ali, essas pessoas não eram tratadas de forma digna, eles eram tratados como bandidos, como malfeitores. Então eles eram açoitados, eles eram humilhados, eles perdiam todos os bens que eles tinham, eram confiscados os bens. Isso é perseguição. A gente precisa falar bastante sobre isso, sobre perseguição, para a gente entender o que a igreja primitiva passou e o que a nossa igreja está passando em alguns lugares, e em pouco tempo também nós vamos enfrentar essa perseguição aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Pindamonhangaba, em qualquer lugar, qualquer confins da terra. Porque o que aconteceu aqui não vai deixar de acontecer conosco. Jesus realmente ele está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas antes disso nós teremos realmente perseguição, nós teremos tribulação. Tudo que aconteceu aqui com a primeira igreja, com certeza vai acontecer com a nossa igreja. Muitos vão desistir, mas outros tantos vão se fortalecer no meio dessa perseguição. Tenho certeza disso. É como um vento que tenta apagar o fogo, sopra o fogo, e ao invés de apagar o fogo, ele aumenta a labareda, esparrama mais o fogo. Amém, amados? Nós pedimos ao Espírito Santo nessa manhã que venha enchendo os nossos corações de coragem, de ousadia, e que a gente não venha a desistir jamais. Em nome de Jesus. No verso 4, aí nós vamos começar a falar de Filipe. Filipe, como a minha tradução aqui escreve, Filipe, ele era um dos 70 apóstolos de Jesus. Mais do que isso, ele foi escolhido entre os 7 diáconos para servir ali a mesa. Entre os 7, Filipe era um verdadeiro evangelista. Filipe, assim como Estevão, era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Aleluia! Esse era Filipe. Então veja que toda a igreja de Jerusalém, exceto os apóstolos, foram
dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. No verso 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha que interessante, Filipe foi para Samaria. Samaria era um lugar em que os judeus não gostavam de ir. Os judeus não eram amigos dos samaritanos. Eles tinham motivos históricos para isso, né? Há muitos anos, as tribos, né, as 12 tribos de Israel, elas se dividiram. 10 ficaram em Samaria e outras 2 foram para Judéia, né, Jerusalém. Então, das 12 tribos, as 10 que ficaram em Samaria, elas foram conquistadas pelo inimigo e foram levados cativos. E depois voltaram para Samaria, já um povo híbrido. Já não eram mais o povo judeu, não era mais o povo de Deus. Era uma mistura muito grande em Samaria. Já o povo da Judéia manteve ali, né, a sua adoração ao único Deus. E o povo da Samaria não. E depois, bem depois, eles construíram um templo para eles, em Gerezim. Vocês lembram? Gerezim. Eles adoravam ali, em Gerezim. Vocês se lembram também que a primeira pessoa, né, que a Bíblia nos relata, que conversou com uma samaritana num poço, explicou direitinho para ela por que existia aquela diferença, que não era nem em Gerezim e nem em Jerusalém que devia adorar o Senhor, porque o Senhor era Espírito, e o Senhor então procurava por adoradores, por pessoas que o adorassem em espírito e em verdade. Coisa maravilhosa. E era o que aqueles cristãos faziam. Eles adoravam à noite, escondidos. Eles adoravam em casas fechadas, em grupos com luz apagada, para não serem vistos. Era em qualquer lugar, era em catacumbas, cemitério, onde eles encontrassem um lugar que eles pudessem adorar o verdadeiro Deus, adorar a Jesus, eles adoravam. E Jesus já havia feito um trabalho em Samaria. Já havia aquela mulher samaritana que pegava água no poço, que encontrou com Jesus, que Jesus teve amor para com ela. Lembra daquela mulher? Aquela mulher também, ela foi a primeira evangelista naquela cidade. A Bíblia diz que, lá em João, que os moradores de Samaria já não precisavam mais daquela mulher para lhes falar de Jesus. Eles já estavam começando a acreditar nele. Mas aí passou esse tempo, Jesus morreu, os discípulos estavam em Jerusalém, houve o início dessa perseguição, a morte de Estevão, começaram a entrar de casa em casa, prendendo as pessoas, e aí Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha o verso 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Jesus preparou o caminho, né? Por o contrário de João Batista, Jesus preparou aqui muito bem o caminho. Aquela mulher samaritana preparou o caminho. E aí as multidões atendiam o que Filipe dizia e unânimes aceitavam aquilo que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele, Filipe, operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz:
e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, onde a palavra do Senhor ela vai, milagres e maravilhas acompanham. Igreja primitiva, igreja de hoje, quantos milagres e maravilhas nós temos visto nesses dias, aqui nesse lugar, na nossa comunidade, coisas que aos olhos humanos seria impossível acontecer, e quantas estão por acontecer, amém? Quantas estão por acontecer, e quantas já aconteceram? Restauração de famílias, cura de doenças físicas, de doenças mentais, espirituais, quantas coisas maravilhosas. E aqui no verso 7 fala exatamente disso, dessas maravilhas. E houve grande alegria naquela cidade. Agora, mais uma coisa interessante que essa igreja primitiva, seguindo o mestre, seguindo Jesus, ela fazia. Ela foi evangelizar, foi falar de Jesus para pessoas que não eram as melhores, que não eram as mais interessantes para se falar de Jesus. É tão bom quando a gente vai falar de Jesus com uma pessoa educada, né? Se ela não gostou, ela, pela fineza dela, pela educação dela, ela te trata bem do mesmo jeito, não é verdade? Agora, vai lá no presídio, né, pastor Rubens? Vai falar de Jesus. Aquelas pessoas que estão ali com ódio de tudo, com raiva de tudo. Se estão ali é porque, né, andaram em má companhia ou fizeram alguma coisa que não devia. Falar de Jesus para as pessoas que não querem ouvir a Jesus, que não são tão educadas assim. Falar de Jesus para aquele colega de classe que já se iniciou no mundo das drogas, no mundo do álcool, colega de trabalho. Não é nada agradável, mas é o que a igreja primitiva fazia. Jesus, ele tinha falavam dele de uma fama, é isso que eu queria lembrar. Ele tinha uma fama de ser beberrão, comilão e andar com pessoas más. Por quê? Porque ele atendia ao apelo de prostitutas. Ele entrava na casa de publicanos, que eram pessoas indesejadas daquela época. Então aqui Filipe foi para Samaria. Agora veja o que aconteceu lá em Samaria. Nós vamos falar de um personagem aqui chamado Simão. Ele era bruxo, ele era mágico, né? Fazia magias. Então vamos ver o que fala no verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria. Então, olha, Samaria já tinha uma péssima, falavam muito mal de Samaria. E ainda existia um homem chamado Simão, que era uma pessoa importante ali. Ele iludia o povo, e ele insinuava ser, ele mesmo insinuava ser, um grande vulto. Ele dizia que ele era o homem de Deus, que ele tinha poderes que Deus havia dado a ele. E todos ali de Samaria, diz o verso 10, davam ouvidos, do menor ao maior. Então eu imagino que fossem as pessoas mais simples e as pessoas também mais importantes da cidade iam consultar Simão, o mágico, como nós temos hoje em nossa cidade, em outras cidades, né? Pessoas que vão ali e fazem algumas cirurgias espirituais e dão uns passes e uns aconselhamentos e não sei o que. Vocês conhecem algum caso assim? Pois é. Então, Simão, ele
E vão pessoas ali simples, vão pessoas importantes, né? Políticos, doutores, advogados. Todos davam ouvido do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simão, o mágico. Qual a imagem que nós fazemos de Simão? A minha maneira de pensar: um charlatão, um aproveitador, ilusionista, mentiroso. Então, um homem mau. Não é isso? Olha o que aconteceu. Aderiram a ele, porque havia muito tempo os iludira com mágicas. Então o povo tinha aderido a Simão. Quando, porém, deram crédito a Filipe, ou seja, passaram a acreditar no que Filipe falava a respeito de Jesus, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, essas pessoas, elas iam deixando Simão e iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Então o que acontecia com eles? Acreditavam, aceitavam e eram batizados. Amém? Vamos continuar então. O próprio Simão, aí que eu queria chegar para vocês. Maravilhoso isso. Um homem charlatão. O próprio Simão abraçou a fé. A Bíblia é clara aqui, amados. Está dizendo aqui que Simão abraçou a fé. Então, nesse momento aqui, o que aconteceu? Simão foi à frente, recebeu oração, aceitou Jesus. E mais, vamos ver o que aconteceu? E tendo sido batizado, aleluia, Simão, o bruxo, ele aceitou Jesus e foi batizado. E acompanhava Filipe de perto. Então é daqueles caras que grudou, colou em Filipe. Colou em Filipe. Onde Filipe ia, estava lá Simão, observando, extasiado. Extasiado é assim, fora do comum, extasiado, em êxtase. Ele ficava observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Bom, aí tem um pontinho, e aí a gente entra numa outra parte, depois vamos voltar para Simão. No verso 14 diz assim: ouvindo os apóstolos, lembra que os apóstolos não saíram de Jerusalém, né? Lá diz que houve perseguição na igreja e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então, exceto os apóstolos. Então, os apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos eles estavam ali em Jerusalém. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Eles ficaram muito felizes, claro, né? E aí os apóstolos reuniram e falaram: Pedro, João, vamos até lá, consolida esse povo. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então até ali, eles haviam sido batizados nas águas, aceitado Jesus, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Então os apóstolos foram até lá, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Uma coisa interessante aqui, né? Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então precisa ser completo, né? Aqui a Bíblia deixa esse comentário, olha, uma vírgula aqui: mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que só isso é bom,
mas não basta, não é o suficiente. Olha que revelação tremenda que Deus nos dá nessa manhã. No verso 17, coisa maravilhosa, imposição de mãos, transferência de unção, transferência de alguma coisa que você tem para transferir para o outro. Eles impuseram as mãos, então, e estes recebiam o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora vamos voltar a Simão, um homem que havia confessado Jesus como seu Senhor, um homem que havia aprendido muitas coisas ali naqueles dias com Filipe, um homem que já estava caminhando junto com esses discípulos. Ele viu aquilo, vendo, porém, Simão, verso 18, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. O que ele fez? Ele se precipitou. O velho homem voltou. Então, amados, aqui a gente pode abrir um parênteses e dizer assim: você aceitou a Jesus, você foi batizado, você recebeu a salvação, então cuidado, você pode perder a salvação. Ah, pastor, mas depois que eu recebi a salvação, eu nunca mais perco a salvação. Está aqui no trecho que a salvação é conquistada a cada dia. Você recebeu a salvação, mas você não pode se desviar dos caminhos do Senhor. Então aqui Simão, ele viu aquilo que os discípulos, os apóstolos estavam fazendo. Ele punham as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós recebemos verdadeiramente o Espírito Santo, muitos dons são manifestos através da nossa vida. Nós passamos a ter dons de línguas, dons de interpretação, dons de cura, sabedoria, palavra de discernimento de espírito. Nós recebemos dons e nós começamos a usar esses dons. E Simão, lembra do passado dele? Ele era bruxo, ilusionista, mágico. E agora ele vê alguma coisa que é real. Ele também quer para ele. Mas ele foi oferecer dinheiro para os apóstolos. Eu quero comprar isso aí. Quanto é? Eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Olha o que aconteceu. 19. Propondo, né? Então a proposta dele aos apóstolos: concedei-me também a mim